Efésios, capítulo 1, vamos ler o verso 3. Amém. Vamos ler, gente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia. Vamos orar. Pai Santo, te dou graças por essa manhã, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar juntos, porque quando estamos juntos, o Senhor está conosco e o Senhor se move no nosso meio. Te pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre toda a tua igreja, os que vão para as suas classes, que ali possam ouvir a tua voz, e nós aqui também, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, precisamos de ti. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Eu não sei quantos de vocês estavam na igreja antigamente, quando se cantava uma musiquinha com base nesse versículo. E as pessoas cantavam assim: eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E aí o pessoal ficava repetindo isso aí. Lembra, né, Julinho? Você que compôs, Julinho, isso não? Tem um pessoal antigo. E a gente cantava isso, gente, e ficava repetindo e tal, e o pessoal, era música para o pessoal se cumprimentar na igreja, todo mundo se cumprimentava. E enquanto meditava sobre esse primeiro capítulo de Efésios, no qual a gente vai mergulhar hoje, eu lembrei dessa musiquinha. E eu percebi que essa música ela tem dois probleminhas. Um problema é que essa música diz que nós nos abençoamos uns aos outros com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então é uma coisa que Deus faz e fez, na verdade, né? Ele está falando de uma coisa que já aconteceu, não numa coisa que é para acontecer de novo, mas uma coisa que já aconteceu. E o outro problema, também muito grave nessa musiquinha, é que a gente cortou o final do verso. Porque a gente diz: eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Era assim que a gente cantava. Só que a parte final do verso é em Cristo. Em Cristo. Essa expressão em Cristo é extremamente profunda e é uma chave para a gente conseguir entender o pensamento do apóstolo Paulo. O pensamento do apóstolo Paulo é difícil de ser interpretado. E os teólogos, eles escrevem muito sobre isso, tem muitos e muitos livros sobre a teologia do apóstolo Paulo. E é difícil de entender pelo seguinte: o apóstolo Paulo ele não escreveu nenhum compêndio de teologia. Ele não escreveu assim: o meu pensamento é esse, de A a Z. Ele não fez o mesmo que outros teólogos mais modernos fizeram. O que ele escreveu eram cartas pastorais, destinadas à igreja, e que, como eram destinadas a resolver problemas da igreja, então elas tratavam muito de certos problemas na igreja. Então ele abordava os temas que eram complicados na época. Por exemplo, a questão se os gentios precisavam se tornar judeus ou não. Isso era o principal assunto de Paulo, para dizer que não, que em Cristo todos os gentios já têm acesso a Deus, já não precisam se tornar judeus para serem salvos. Então, quando alguém escreve muito acerca do que é problemático no seu tempo, ele não escreve acerca daquilo que não é problemático. Aquilo que todo mundo concorda, ele não escreve, ele escreve acerca daquilo que existe problema. Então, as razões das divisões na igreja, era sobre isso que ele escrevia. Então, para a gente tentar extrair do pensamento dele, das cartas dele, o que ele pensava acerca do que não era polêmico, nem sempre é fácil.
E nesse processo, às vezes a igreja ela toma uns certos rumos, muitas vezes não certos, porque a pessoa ela olha para algo que Paulo falou e pensa assim, isso aqui era a chave. E aí ela começa a interpretar o pensamento de Paulo todo com base naquilo ali. Aí lá na frente vão descobrir que aquilo não era a chave. Isso aconteceu, por exemplo, com o nosso ancestral na fé chamado Lutero. Ele enfrentava um problema muito sério no seu tempo, que era o quê? Era a venda de indulgências pela Igreja Católica. Naquela época, a Igreja Católica chegou no auge da sua corrupção. Infelizmente, hoje a igreja evangélica, muitas igrejas evangélicas estão chegando parecido daquilo, né? Porque naquela época eles vendiam indulgências para o pessoal ir para o céu. Hoje as igrejas vendem bênçãos, né? Dê 10 que você vai receber 100. Faça a sua campanha que você vai receber. Então, pelo menos na época vendiam um lugar no céu, agora estão vendendo coisas na terra. Então, quando Lutero se deparou com aquilo, ele falou, meu Deus do céu, deve ter algo na Bíblia que fala contra isso. E aí ele pegou algumas passagens do que o apóstolo Paulo falou, e ele falou assim, Paulo estava falando contra o judaísmo, ele achava que os judeus, eles queriam ser salvos por meio de boas obras. E aí Lutero, com base nessa hipótese dele, ele desenvolveu toda a teologia dele, para dizer que a salvação não é pelas obras, é pela fé. Mas hoje, curiosamente, os teólogos, depois que acharam aqueles manuscritos do Mar Morto, eles começaram o que são os manuscritos do Mar Morto? São um conjunto de escritos muito antigos, antes de Cristo e da época de Cristo, mais ou menos, que revelam como que os judeus pensavam. E aí o pessoal viu lá que eles não pensavam que a salvação era pelas boas obras. Não era disso que Paulo estava falando. Então, de repente, o pessoal descobriu que a chave de Lutero, na verdade, está errada. Não era assim. Não é assim que é para entender o pensamento de Paulo. Mas esse a parte toda é para falar de algo que, para a gente, é muito importante, que é essa expressão em Cristo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu sei que muitos dos irmãos aqui são leitores da Bíblia. Eu imagino que outros não sejam. Tem que ser, gente. A gente precisa ler. E se você ler, talvez a minha esperança é que depois dessa pregação você passe a olhar para essa chave com mais atenção quando você estiver lendo. Olha, por que toda sorte de bênçãos espirituais? O que são essas bênçãos espirituais? Talvez você pense, as bênçãos espirituais são paz, salvação, são justiça, virtude, o fruto do Espírito, né, o amor, a fé, a esperança. Amém. Se a gente estiver indo nessa direção, a gente está indo na direção certa. Porque às vezes a gente pensa em bênçãos materiais, e Paulo está falando aqui de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E nós vamos falar bastante de muitos versos desse primeiro capítulo de Efésios. Esse primeiro capítulo ele é muito denso, ele é difícil de ser lido. Eu sugiro que você use traduções da Bíblia um pouco mais modernas, como a Nova Versão Internacional, para você tentar entender melhor. Por exemplo, a versão que a gente costuma usar, dessa vez eu vou usar aqui a NVI. Vocês não reparem, meus versos vão estar então numa tradução um pouquinho diferente. Por quê? Porque nessa versão aqui, para ficar mais fácil a compreensão, ele foi quebrando os parágrafos, né? Ele foi quebrando os parágrafos. Nas traduções mais antigas, você tem, às vezes, um parágrafo só com 10 versículos, tudo ligado com vírgula, 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 e você, quando você chega no final do parágrafo, você não sabe mais o que estava falando no início, né? Então, eu sugiro que você, ao estudar essa carta de Efésios, você procure uma tradução assim mais moderna, mais simples para a gente ler. E o que eu entendo desse verso, eu vou mostrar para vocês, eu vou chegar logo na conclusão e depois a gente vai trabalhar para chegar nela,
é que o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, porque nós estamos em Cristo, dado que nós estamos em Cristo, nós somos abençoados, fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Dado que nós estamos em Cristo, nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Aquele que se torna parte de Cristo, torna-se participante de todas as bênçãos concedidas por meio de Cristo. O que Paulo está dizendo, mais ou menos, e a gente vai ver, é assim: olha, se você é parte de Cristo, então o que acontece com Cristo acontece com você. E o que acontece com você, acontece com Cristo. Porque você é parte de Cristo. Nós e o nosso Senhor somos um. Porque foi isso que ele pediu a Deus, não foi, na sua oração? Pai, assim como eu e você somos um, que eles sejam um conosco. Então, da mesma maneira que Jesus podia dizer, eu e o Pai somos um, nós podemos dizer, eu e Cristo somos um. Porque nós somos corpo dele. Onde é que estão as mãos de Cristo? Na cabeça ou no corpo? Estão no corpo, as mãos estão no corpo. Então, as mãos de Cristo estão em nós. Os pés de Cristo somos nós. A boca de Cristo somos nós. Os olhos do Senhor somos nós. Então, porque nós estamos em Cristo, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Vejam só a importância dessa questão de estar em Cristo. E a importância de entender todas as implicações disso. O que Paulo está falando nesse primeiro capítulo de Efésios é que entrar em Cristo é uma coisa. Entrar em Cristo é uma coisa rápida, é uma coisa instantânea. Mas compreender todas as implicações disso é um processo que demanda uma iluminação. Vamos ler o verso 13 desse primeiro capítulo. Olha quando ele fala assim, olha. Na tradução que a gente está acostumado, está escrito assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Pronto. Você creu na palavra da verdade, você ouviu a palavra da verdade e creu nessa palavra, então você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Na Nova Versão Internacional, ele fala assim, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, a partir do momento que você creu, você ouviu a palavra da verdade, você creu no Evangelho que nos salva, que nos salvou, nós fomos selados em Cristo com o Espírito Santo. Então, a entrada do Espírito Santo em nós representa um selo, representa uma marca da nossa união com Cristo. Existe união maior entre dois seres do que o espírito de um estar no outro? Se você pudesse transferir o seu espírito para outra pessoa, haveria união maior entre duas pessoas do que essa? Claro que não, porque o nosso espírito fala da nossa essência. Pois bem, o Espírito Santo de Deus está em você, querido. Não pode haver maior união entre dois seres do que essa. E a Bíblia nos diz o quê? Que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Assim como o homem que se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne, o homem que se une ao Senhor, ele é um espírito com o Senhor. Então, beleza, entramos em Cristo, fomos selados com o Espírito Santo, nos tornamos um só. Benção. Então, esse é o primeiro passo. E esse primeiro passo a igreja enfatiza bastante a necessidade de crer. Todo domingo a gente prega e várias vezes a gente chama as pessoas a tomarem essa decisão.
Quantos aqui creem no que nós estamos falando? Quantos aqui querem que Jesus seja o seu Senhor, o seu Salvador? E as pessoas vêm à frente, bênção. Só que Paulo fala de um segundo passo. Olha só dos versos 15 até 19. Acompanhe na sua tradução, que provavelmente a revista é atualizada. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, do 15 até o 19. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Olha o que ele pede agora. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Vejam só, meus queridos, Paulo já tinha falado lá no verso 13 assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo. Então ele está falando para cristãos. É evidente, a carta dele foi para a igreja. Então, apesar daqueles irmãos já estarem salvos, porque ele diz, o evangelho os salvou quando vocês creram na palavra da verdade, Paulo ainda estava orando para que algo acontecesse com aqueles irmãos. Ele estava orando para que algo acontecesse. Existia uma iluminação que precisava acontecer. Como ele fala lá, olha, que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam. E aí ele começa a falar algumas coisas que o pessoal precisava conhecer. Então, na nossa caminhada cristã, um dia nós entregamos a nossa vida para Jesus e teve início um processo na nossa vida. Eu acredito que a maior parte dos cristãos param na entrada. É como se o Senhor abrisse uma porta, escancarasse um universo de possibilidades, mas a maior parte dos irmãos não percebe isso, ou talvez não sejam orientados na direção correta, talvez não notem que existe muito mais para acontecer, não é apenas carimbou o passaporte para ir para o céu, estou salvo. Não, é preciso compreender toda a implicação de estar em Cristo. E Paulo vai falando, olha, vocês precisam entender a esperança para a qual ele nos chamou, né? Como ele fala aqui, para que vocês conheçam, a primeira coisa que ele fala, né? Então eu quero que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Como que eu interpreto isso, irmãos? Olha, vocês têm que saber o que Deus espera de vocês. Quando ele chamou vocês, ele tinha uma esperança. E vocês precisam entender qual é a esperança, o que Deus espera de vocês. E depois ele fala, vocês precisam entender também as riquezas da gloriosa herança dele em nós. Nós somos tão herdeiros de Deus quanto Cristo. A Bíblia, Paulo fala em outra passagem que nós somos co-herdeiros de Deus. Por quê? Porque nós somos Cristo. Então, as bênçãos que caem sobre Cristo, caem sobre nós. O Senhor Jesus é herdeiro. Você está em Jesus? Então você também é herdeiro. Você também é herdeiro. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. O mesmo poder que Deus exerceu em Cristo, fazendo-o ressuscitar dos mortos. Então, o mesmo poder que é exercido em Cristo, que foi exercido em Cristo,
ele é exercido em nós, porque nós somos Cristo. E a oração de Paulo e a minha oração é que a gente possa, a cada dia, porque isso aí é uma coisa grande demais para ser entendida de uma vez só, mas que a cada dia da nossa caminhada a gente possa entender a incomparável grandeza desse poder para conosco. Aquilo que ressuscitou Jesus está em você, o mesmo poder. Para quê? Para que esse poder todo? Porque Deus espera algo de você. E para aquilo que Deus espera de você, Ele vai precisar do poder dEle em você. E é por isso que Ele está em nós. Então, queridos, a primeira coisa que eu queria que vocês observassem é isso. Existe a salvação, existe o crer, existe o entrar em Cristo, mas existe também um processo de iluminação que precisa acontecer na nossa vida, para que a gente entenda o que significa isso, o que significa todo o tamanho dessa verdade. Nós estamos em Cristo. A gente se acostuma muitas vezes com essas expressões e não percebe todo o alcance delas. E é isso que Paulo está orando, para que as pessoas entendam isso. Nós precisamos entender toda a extensão da participação em Cristo. Sabe, queridos, no verso 11, Paulo fala assim, olha, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deixa eu ver o verso aqui, que eu não li. Bom, a gente vai chegar lá depois. Vou seguir o meu roteiro aqui, que hoje eu vou precisar dele, porque essa palavra ela ficou no meu coração, ela gerou um turbilhão tão grande que eu tive dificuldade até de organizá-la. Então não vou me perder aqui não. Bom, antes da criação do mundo, eu vou falar para vocês aquilo que eu entendi de tudo que Paulo disse. E depois a gente vai comparar o que eu vou falar para vocês com o que está escrito aqui em várias passagens para a gente perceber. Mas na minha interpretação, até onde eu pude alcançar disso, dessa palavra tão profunda que é o primeiro capítulo de Efésios, o que Paulo está dizendo é que antes da criação do mundo, o Pai olhou para o Filho e decidiu. E falou assim, nós vamos criar os homens e fazê-los tornarem-se parte de você. Nós vamos criar os homens e você vai repartir, você vai compartilhar a sua natureza com eles. Você vai colocar o nosso espírito neles. Eles serão santos e irrepreensíveis como você, na minha presença. Eles serão adotados como filhos, porque vão ser parte do Filho. A humanidade vai ser uma com você, assim como eu e você somos um. Você será a cabeça, eles serão o seu corpo. Quando eu olhar para eles, verei você, porque você e eles vão ser um. Isso aqui não está escrito na Bíblia. Isso é o que nós podemos entender de tudo que Paulo fala. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só. Vamos ler alguns versos aqui. O verso 4, o verso 5. Olha só o verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Percebe? Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha só, é muito fácil a gente
cometer o mesmo erro daquele corinho que eu cantei aqui no começo e tirar o em Cristo, tirar o nele. Se você tirar essa palavrinha nele dessa frase, como é que ela fica? Fica assim: Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Mas a Bíblia não diz que Deus nos escolheu antes da criação do mundo. A Bíblia diz que Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. O que Deus fez por Cristo, Ele fez por nós, porque nós nos tornamos parte de Cristo. O Senhor Jesus olhou para o Filho e falou: nós vamos criar o homem, e a humanidade vai entrar em você. Você vai compartilhar a sua natureza com eles. Essa foi a escolha que Deus fez antes da criação do mundo. E o plano de Deus é o quê? É que o homem, como a Bíblia diz, que Deus, Ele é o Salvador de todos os homens. A Bíblia diz: porque a graça se mostrou salvadora a todos os homens. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando Deus criou Cristo, Ele elegeu Cristo. E nós, que entramos em Cristo, nós somos eleitos em Cristo. Porque como Ele elegeu Cristo e eu sou parte de Cristo, então eu também sou eleito, porque eu estou em Cristo. No verso 5 ele complementa. Agora, só que é um detalhe. Vamos continuar no 4. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então Ele nos escolheu em Cristo para irmos para o céu, certo? Não. Paulo não está falando aqui que Deus escolheu alguns para irem para o céu. Não é isso que Paulo está falando. Primeiro, a Bíblia está dizendo que Deus escolheu Cristo. E, por tabela, nos escolheu porque nós estamos em Cristo. E para que Ele escolheu Cristo? Para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis na sua presença. E alguém que é santo e irrepreensível vai para o céu, certo? Amém. Vai, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Então, quando a gente começa a pensar que Paulo está falando demais sobre ir para o céu, a gente está usando a chave errada para entender o pensamento de Paulo. O problema de Paulo não era esse. O problema de Paulo era: olha, a lei dos judeus não pode nos tornar santos. A lei, ela constitui o que? Elas são mandamentos, ordenanças, que não têm poder contra o pecado. Mas aqueles que estão em Cristo foram eleitos antes da criação do mundo, por estarem em Cristo, para serem santos e irrepreensíveis. Por quê? Ora, vamos voltar para o que a gente já falou. Por causa da incomparável grandeza do seu poder para conosco. O mesmo poder que operou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. O poder de Deus, queridos, está em você, está em mim, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis na presença dEle. Em Cristo, nós fomos eleitos para isso. Verso 5 agora fala assim, ele confirma isso, ele falou: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para quê? Para ir para o céu? Não, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, a esperança de Deus a nosso respeito é essa. O que Deus espera do seu povo é que ele seja santo, que ele seja irrepreensível, que ele seja para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A gente precisa entender isso, irmãos.
Nesses dias estavam, um dos grupos de vida estava trabalhando esse tema, e muitos irmãos falaram assim, o tema era esse, era santidade, era a necessidade que nós temos de sermos santos e irrepreensíveis. E alguns irmãos disseram assim, não, o pastor Newton me disse que é só a gente entregar a vida para Jesus. Eu levantei a mão, fui lá na frente, acabou. Querido pastor Newton não disse isso. A esperança de Deus a nosso respeito não é essa. E muitos estão se enganando. Muitos na igreja, e eu estou falando isso porque como eu estou convivendo com os grupos ali eu vejo o que as pessoas estão falando, né? Aqui não tem ninguém falando, só eu, tagarela. Mas ali eu vejo o que está no coração das pessoas, e aí eu comecei a ver, olha, existe muito mundanismo no nosso meio. Tem muito irmão achando que não tem problema nenhum sentar no bar e ficar bebendo cerveja com os amigos. Muitos dos que estão aqui cantando, dizimando. Não foi essa a esperança de Deus a nosso respeito. A esperança de Deus a nosso respeito é que nós sejamos santos e irrepreensíveis na sua presença. E muitos desses talvez pensem assim, não, eu sou eleito, eu fui predestinado, não, mas predestinado para quê, querido? Para ir para o céu? Para ficar aqui tomando todas, indo nas baladas e depois ir para o céu? Não. Salvação, no pensamento do apóstolo Paulo, não tem nada a ver com isso. Ir para o céu é consequência. Se você quiser meditar nos escritos do apóstolo Paulo, você vai ver que salvação significa salvação do poder do pecado. Essa é salvação. Essa é salvação. Salvação do poder do pecado. Não é salvação do inferno. Salvação do inferno é consequência. Lá no no verso 11, ele fala assim de novo, ó. Nele, ou seja, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Predestinados para quê? Ele fala lá no verso 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Que bênção. No capítulo 2 de Efésios, verso 5, Paulo fala assim, olha, eu estou pensando alguns versos, porque não dá para pensar todos, porque cada verso desses aqui dá uma pregação. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. É aqui que Paulo começa falando. Muitos de nós sabemos de cor, aprendemos de cor, para dizer que a salvação não é pelas boas obras, a gente aprende o verso 8 e o verso 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque, então a gente para aqui. Mas só que para entender isso, a gente tem que ir antes. E Paulo está falando assim, olha, anteriormente, olha lá no verso 3, anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deu-nos vida com Cristo. A gente é sempre tentado a interpretar assim, antes eu estava condenado ao inferno, agora eu estou destinado ao céu. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando o seguinte, que antes nós estávamos mortos, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, éramos merecedores da ira. Mas quando nós estávamos mortos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. O que significa? Ele infundiu em nós o Espírito de Jesus Cristo. Ele injetou em nós o Espírito de Jesus Cristo. E esse Espírito de Jesus Cristo nos faz despertar da morte
de uma vida de morte no pecado para uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Nos faz despertar da morte, da escravidão do pecado para a vida da santidade. É isso que Paulo está falando. E aí ele fala assim, olha, Deus nos ressuscitou junto com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aquilo que aconteceu com Cristo, aconteceu conosco, porque nós somos Cristo. O Senhor Jesus morreu, e a morte dele também é a nossa morte. A ressurreição dele também é a nossa ressurreição. E agora a gente precisa ter os olhos do nosso coração iluminados, por quê? Porque essa morte e essa ressurreição, elas continuam tendo efeito na nossa vida hoje. A cada dia nós precisamos subjugar a nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos deixar que a morte de Jesus Cristo exerça o seu poder sobre a nossa natureza pecaminosa, sobre a nossa carne, sobre os nossos desejos, sobre o nosso ego. E, fazendo isso, invocando esse poder da morte de Jesus Cristo sobre a nossa carne, o poder da ressurreição de Jesus Cristo aflora na nossa vida. E passamos então a viver a vida dele. Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Recriados pela ressurreição de Cristo, nós devemos fazer boas obras, é o que ele fala no verso 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Quando Jesus ressuscitou, Deus estava nos recriando. Tudo isso é o que deve acontecer em nós a partir, assim, durante a nossa caminhada, a partir do dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então a gente precisa, irmãos, estar atentos para isso. O sonho de Deus para nós é que nós sejamos Cristo na terra. Que nós sejamos santos e irrepreensíveis, porque nós fomos eleitos em Cristo para isso. Quando Deus elegeu Cristo, Ele pensou nisso. Ele falou assim, nós vamos criar, é como se Ele estivesse falando assim, nós somos poucos, eu quero que nós sejamos muitos, então eu vou criar o homem, e você vai repartir a sua natureza com eles. A Bíblia diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. É como se Deus estivesse olhando para Jesus e falando assim, eu quero ver você em vários outros. Eu quero ver você em vários outros. O sonho de Deus para nós, queridos, é que a gente cumpra o sermão do monte, as bem-aventuranças. Pode parecer inacreditável, mas é verdade. Você sabia que existem muitos evangélicos no mundo que acreditam que aquele sermão do monte ali não é para ser vivido agora? Quando Jesus fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal, toda sorte de mal contra vós. Quando Jesus fala assim, olha, quando te baterem numa face, dá a outra. Quando te pedirem a sua capa, dá também a túnica. Tem muitos evangélicos, queridos, e existem pensadores evangélicos, construindo teologias para dizer que isso ali não é para agora, que aquilo ali a gente só vai conseguir viver depois da nossa ressurreição, no milênio. É verdade. Sabe por quê? Porque eles não estão dando o devido, eles não estão interpretando corretamente as Escrituras. Eles estão achando que tudo que nós temos que fazer se resume ao verso 13,
Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Beleza, você creu, já recebeu o Espírito Santo, que é o penhor, é a garantia de que você vai para o céu. Pronto, o evangelho é isso. E o evangelho se resume a gente fazer campanhas evangelísticas para arrancar das pessoas essas confissões. Quem aqui crê em Jesus? Aí a gente põe uma musiquinha lenta, né? Não pode ser uma bossa nova, senão ninguém se converte. Tem que ser uma musiquinha em tom menor, suave, quase cavernosa, assim. E aí a gente faz todo aquele clima, e aí aquele monte de gente começa a chorar. Se durante a pregação você passar um videozinho triste, então aí vai ser aquela comoção. Aí todo mundo, pronto, venham para cá, estão salvos. Está pronto. É isso aí. O que Deus espera de vocês é isso. Não. Isso aí, para aqueles que realmente creram e entregaram sua vida a Jesus verdadeiramente, é o começo da caminhada. É o começo. É assim, meu querido, agora Deus espera algo de você. E você, eu peço a Deus que o Espírito Santo ilumine os olhos do seu coração, para que você entenda qual é a esperança de Deus a seu respeito. O que Deus espera de você. Que é isso tudo que a gente está falando. Deus espera, queridos, que a gente seja esse que dá a outra face, que caminha a segunda milha. Nós não temos poder para isso, mas a gente precisa ter os olhos do nosso coração iluminados para entender a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, é esse poder que está em mim, está em você, para que a gente consiga dar a outra face e caminhar a segunda milha. A gente precisa disso. Ele nos dá, por meio do Espírito Santo em nós, todo o poder de que necessitamos para realizarmos o seu sonho, o sonho dele, de Deus. O sonho de Deus é que nós sejamos adoradores, que nós sejamos agentes da cura no mundo. E Deus já fez o que Ele tinha que fazer. Essas são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais que nós recebemos em Cristo Jesus. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo isso que Deus nos deu e que a gente precisa compreender, a gente precisa ter os olhos do nosso coração iluminados para entender. Essas são as bênçãos espirituais que nós já recebemos. E agora, o que a gente vai fazer? Olha, irmãos, Paulo, falando em Gálatas, lá no capítulo 6, versos 7 e 8, ele fala assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito Santo, para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Se a gente não está conseguindo colher essa vida eterna hoje, se a gente não está conseguindo fazer o poder de Deus aparecer em nós, se a gente não está conseguindo caminhar a segunda milha, nem dar a outra face, se a gente não está conseguindo viver de forma santa e irrepreensível na presença de Deus, como Ele sonha, como Ele espera de nós, é porque a gente não está semeando para o Espírito, a gente está semeando para a nossa carne. E o que é semear para a carne? Semear para a carne é dar à nossa carne tudo aquilo que ela pede. Tanto as coisas legítimas e boas,
quanto às coisas ilegítimas. E eu tenho falado isso muito aqui, e vou retornar a falar de novo depois de hoje. Porque isso é muito importante, irmãos. Isso aí tem a ver com disciplina espiritual. Disciplina espiritual. A nossa carne, o que Paulo fala é que dentro de nós existe uma luta entre a carne e o espírito. E nós precisamos sonegar para a nossa carne aquilo que ela pede. A gente precisa dizer não. Se você dormir 6 horas por noite, a sua carne vai pedir que você durma 7. Aí, você pode dormir 7, você dorme. Mas se você dormir 7, a sua carne vai pedir que você durma 8. Esse processo ele vai sendo revertido quando a gente vai envelhecendo, né? As pessoas mais idosas vão dormindo menos, é normal. Não significa que se você dorme pouco é porque você é idoso. Nem todo mundo dorme do mesmo jeito, ok? Mas você senta lá numa pizzaria rodízio, e aí, bom, você está pagando, não tem nada de pecaminoso nisso, né? Tem. Pode ter. Porque gula é pecado. Gula é pecado. Na igreja, ninguém discorda que adultério é pecado. Mas com relação à gula, é impressionante. Os crentes se reúnem, comem igual loucos, passam mal. Pecado. Se os crentes se reunissem para fazer uma orgia, todo mundo falaria, misericórdia, é o inferno aqui. Mas quando eles se reúnem para fazer uma orgia gastronômica, todo mundo ri, acha bonito. Irmãos, vamos voltar para a Bíblia, vamos então ver como era a vida dos nossos irmãos. Olha, eles jejuavam. Eles jejuavam. A gente precisa ter uma vida de jejum. O jejum precisa fazer parte da nossa rotina. Não sei como você vai fazer, mas você precisa dizer não para o que o seu corpo pede. Você precisa. Se a gente não souber dizer não para as coisas legítimas que o nosso corpo pede, a gente não vai conseguir dizer não quando ele pedir as coisas pecaminosas e ilegítimas. Por que a gente é dominado pela ira quando é ofendido? É porque a nossa carne está muito forte. Ela ainda está no controle da nossa vida. E o Espírito não tem força para suplantar a carne. Então é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos mortificar as obras do nosso corpo. Disciplina espiritual. Não dá para a gente realizar o sonho de Deus a nosso respeito sem essa disciplina. Pense nisso, faça isso. Isso é muito importante. Eu vou falar uma coisa para vocês, assim, eu não sei se vai escandalizar os irmãos, mas eu espero que não. Esse ano, eu decidi, pela primeira vez na minha vida, que eu ia fazer a quaresma. E assim, bom, por que os evangélicos não fazem a quaresma? Porque não está na Bíblia. Não está na Bíblia mesmo. A igreja começou a fazer isso lá pelo século III da era cristã. Então, assim, ninguém é obrigado a fazer quaresma, não é. Mas o que há de mal em você fazer um jejum parcial de 40 dias? E nesses 40 dias você procurar confessar os seus pecados, ficar em contrição, se quebrantar na presença de Deus. O que há de errado nisso? Tem alguma coisa errada nisso? Não. Então você não é pecado você fazer, não. Ah, mas quem faz isso é católico. Ora, as coisas boas que eles fazem, eu posso fazer. Não tem problema nenhum. Olha, e vou te dizer, tem sido bênção na minha vida. Eu tenho conseguido ouvir coisas de Deus que antes talvez eu não ouviria. Porque a gente vai ficando mais sensível. Quando você vai dizendo não para a sua carne, o seu espírito vai aparecendo. Ele vai aflorando.
Então não se escandalize não de saber que seu pastor faz a quaresma, viu? Ele não está indo para o inferno, não. É bênção. Não sei se você vai fazer, mas eu quero que você tenha uma vida de jejum. Não só na quaresma, não só numa época do ano, mas nós precisamos ter uma rotina de dizer não. Diga não em coisas simples. Diga não, talvez, para um banho quente. Diga não, talvez, para um cafezinho no meio da tarde. Nossa, esse cafezinho, queridos. Acho que é mais fácil você ficar o dia inteiro sem comer do que abrir mão desse cafezinho. Né? Se você, como eu, é um cara que trabalha sentado lendo, olha, o cafezinho da tarde, você chega a ficar assim, sem o café, é terrível. Diga não de vez em quando para você, aliás, de vez em sempre, diga não, cada dia você diz não sobre uma coisa. Um dia você diz não para o sono e acorda de madrugada e ora, adora a Deus. A gente precisa semear para o nosso espírito, isso aí significa semear para o espírito, para que dele a gente consiga colher a vida. Eu queria encerrar lendo com vocês 2 Pedro, capítulo 1. A gente vai ler do verso 3 até 11. Essa passagem de 2 Pedro é tão poderosa, tão tremenda para a nossa vida, tão clara, eu não sei por que a gente muitas vezes não enxerga. Por isso que eu quero lê-la toda. 2 Pedro 1, versos 3 a 11. Lembrem que nós lemos no começo que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então Pedro é como se ele estivesse continuando o que Paulo está falando. Ele fala assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vou dar uma paradinha aqui. Percebem como que Pedro está falando aqui? É mais ou menos a mesma coisa que a gente falou hoje. A gente concluiu que toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus que Deus nos deu, nos abençoou, é exatamente a capacitação que Ele nos dá para que nós consigamos viver para aquilo que Ele sonhou. Uma vida santa e irrepreensível diante dEle. E aí Pedro está falando exatamente isso, olha, pelo seu divino poder que está em nós, que nos foi dado, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vamos continuar. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, olha a disciplina aí, gente, olha a disciplina, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. E aí ele vai começar a falar uma série de coisas que vêm depois da fé. A fé é o que aconteceu quando você levantou a mão, veio aqui na frente, chorou, entregou sua vida para Jesus. Agora você precisa acrescentar outras coisas. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, dava para pregar umas 10 pregações, só até aqui, a gente ainda vai ler o restinho. Mas olha só,
estas coisas têm a ver com o pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O pleno conhecimento dele significa conhecer o poder dele em nós, significa conhecer que nós somos ele, que ele está em nós. E que esse poder nos capacita a fazer tudo isso. E se estas coisas estiverem em nós, tudo isso aqui que é acrescentado à fé, então nós não vamos ficar nem inativos, nem infrutuosos. Agora olha só o verso 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Irmãos, esse alerta está sendo dado a nós, aqueles que pararam na fé, como Pedro fala aqui, acrescentai a vossa fé, associai com a vossa fé todo esse resto. Aqueles a que não têm essas coisas, aqueles em quem essas coisas não estão presentes, é cego. É cego. Por quê? Porque eles esqueceram da purificação dos seus pecados de outrora. Eles não estão entendendo qual é o sonho de Deus para nós. Eles não estão entendendo para o que nós fomos eleitos em Cristo antes que houvesse mundo. Nós fomos eleitos para vivermos uma vida santa e irrepreensível na presença dEle. Quem não tem essas coisas é cego, não interessa se entregou a vida a Jesus, não interessa se diz que acredita que Jesus é o Filho de Deus, nascido de Maria, ressuscitado ao terceiro dia e que Ele vai voltar, você pode falar isso tudo. Assim como o diabo fala, ele crê em tudo isso aí. Se você não tiver, se nós não tivermos isso na nossa vida, nós somos cegos. Então a salvação não tem a ver com ir para o céu, a salvação tem a ver com ter isso aqui na nossa vida. Se nós tivermos isso, nós não vamos ser infrutíferos e nem infrutuosos. E quando chegar aquele dia do julgamento, o Senhor vai olhar para nós e vai falar: vinde, benditos do meu Pai. Venham para cá. Agora, aqueles que deliberadamente negligenciam isso, se vangloriando de um conhecimento da verdade, entre aspas, porque a verdade não é um conjunto lógico de afirmações, a verdade é Cristo. E conhecer a verdade significa conhecer Jesus Cristo. E conhecer Jesus Cristo não é muito mais do que saber o que aconteceu com Ele, saber o que Ele fez. Conhecer Jesus Cristo é viver Jesus Cristo. É falar como Paulo falou: olha, eu sabia de um monte de coisa, agora o que eu quero, tudo que eu sabia eu joguei, eu considero esterco. O que eu quero é ser achado nele. E experimentar em mim o poder da sua ressurreição. E experimentar no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Porque já que eu sou o corpo de Cristo, quando eu sofro, é Cristo que está sofrendo. Isso é uma outra pregação que vai vir aqui para frente, que é a questão do sofrimento, a importância dada pelo apóstolo Paulo, por Pedro e por todos os outros, no sofrimento. Quando eles sofriam, eles consideravam-se alegres, porque eles estavam carregando nos seus corpos as marcas de Cristo. Mas isso é outra pregação. Verso 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. O que você tem que fazer não é dizer: eu sou eleito, eu sou predestinado, eu vou para o céu, eu vou para o bar também, porque eu sou eleito. Não, você não é. Você é eleito para quê? Você é eleito em Cristo para quê? Não é para uma vida santa e irrepreensível? Então, olha, procure com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Confirme isso.
com diligência, com disciplina, com persistência. Confirme isso, meu querido. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Agora olha só o verso 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho que o erro é nosso, irmãos. Durante séculos na igreja evangélica, a gente fez as pessoas falarem que elas tinham certeza da sua salvação. O importante era ter a certeza da salvação. Quem tem a certeza da salvação? Mas talvez o mais importante seja as pessoas entenderem primeiro, salvo para quê? Salvo para ser santo, salvo do poder do pecado, salvo para ser irrepreensível. Porque a gente fala assim, não, pastor, peraí, Paulo fala lá aos Romanos, se com a tua boca confessares, e em teu coração creres, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém, queridos, foi isso que Paulo falou. E o que significa isso? Que é só falar? Jesus é o Senhor, falei com a minha boca. No meu coração eu acredito firmemente que Ele ressuscitou dos mortos, estou salvo. Mas esse negócio de falar Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, o que o próprio Jesus disse acerca disso? Ele falou assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Então, com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, significa viver como servo dEle. Então, se você for um servo de Jesus Cristo e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É isso que Paulo está dizendo, se você conjugar com o que Jesus disse. Então, irmãos, vamos nos empenhar, vamos ter disciplina e perseverança nisso. O caminho, nós que entramos em Cristo pela fé, agora precisamos trilhar o caminho da justiça e da santidade. Está difícil? É difícil, mas o poder de Deus está em nós. Nós precisamos buscar esse poder de Deus em nós. Está em nós. A busca de poder não é você vir aqui orar, fazer vigília, ir para o monte, isso tudo é muito bom. Mas a busca do poder, muito mais, é você mortificar aquilo que impede esse poder de aflorar, que é o quê? É a nossa natureza má, pecaminosa. Semeie para o seu espírito, semeie para o seu espírito. O que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna, aqui. A vida eterna aqui, agora, começa agora. Começa agora, ela termina em algum lugar. Eu acho que ela termina aqui também, porque a gente vai para o céu e depois vai ressuscitar. Mas não importa, vamos nos preocupar por enquanto com aqui ou agora, porque o sonho de Deus para nós é aqui e agora. É aqui e agora. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e orar. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, nós te amamos, Senhor. O nosso desejo é vivermos a tua vida aqui. Nós somos tão fracos, Senhor, nós somos tão incapazes. Em nenhum momento a tua palavra está dizendo que nós devemos tentar ser salvos pelas nossas obras, porque nós não temos condição, Senhor. Nós nunca conseguiremos ser pacientes, bondosos, amorosos, pelas nossas próprias forças, Senhor. Mas nós sabemos que o teu Espírito poderoso, o mesmo Espírito que te ressuscitou dos mortos está em nós. Nós muitas vezes temos sufocado Ele, nós temos mantido o Teu Espírito sem poder dentro de nós, porque nós não estamos permitindo que Ele assuma o controle da nossa vida, que Ele assuma o controle das nossas emoções, que Ele assuma o controle da nossa vontade.
Nós estamos, ó Deus, cedendo a todas as nossas vontades. Perdoa-nos, ó Pai, porque não temos semeado para a vida, não temos semeado para o Espírito. Ó Deus, que a Tua palavra penetre profundamente no nosso coração e que algo seja edificado em nosso coração a partir dessa palavra. Que os Teus filhinhos, ó Deus, passem a buscar o Senhor de uma maneira diferente. Que os Teus filhinhos passem a lembrar todo momento de que o Senhor está dentro de nós, de que o Senhor vive em nós, e que cada um de nós seja perseverante, ó Deus, em disciplinar a nossa carne, em mantê-la, ó Deus, constantemente sufocada, mortificada. Nós queremos, ó Deus, que o poder da morte de Jesus Cristo represente, ó Deus, a morte da nossa carne, do nosso velho homem, para que o poder da Tua ressurreição seja experimentado no nosso dia a dia, Senhor. E que a partir disso o Senhor nos use poderosamente, para que nós cumpramos o Teu sonho, para que nós atendamos a Tua esperança, aquilo que Tu esperas de nós. Nós queremos isso para nós, e clamamos assim pela Tua igreja, clamamos assim pelos jovens da Tua casa, pelos adolescentes da Tua casa, pelos homens, pelas as mulheres. Ó Deus, que o Senhor opere poderosamente no seio da Tua igreja. Em nome de Jesus nós pedimos isso. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Vamos em paz. Que o Senhor nos leve e guarde a cada um de nós. Amém. Deus abençoe.